Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar meditando e expondo a carta de Paulo aos Romanos. Capítulo 13 desta carta vai falar sobre o relacionamento com as autoridades. E aí nós podemos dividir este pequeno capítulo em 4 partes. Do versículo 1 até o 4, fala temos que respeitar as autoridades por causa do castigo. Depois, do versículo 5 ao 7, por causa da nossa consciência. Depois, do versículo 6 até o versículo 10, por causa do amor. E do versículo 11 ao 14, por causa de Jesus. Então, aí, 4 motivos para que nós obedeçamos às autoridades constituídas por Deus. E ele começa assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Então está aí primeiro dizendo que as autoridades nós devemos sujeitar, nos submeter, ou seja, obedecer às autoridades. É uma ordem hierárquica instituída por Deus, que foi estabelecida por ele para o bom andamento da sociedade, para que as coisas fiquem organizadas. Então Deus constituiu as autoridades. E ele diz aqui que não há nenhuma autoridade que não venha de Deus. Por que toda autoridade vem de Deus? Inclusive alguém possa pensar, mas e com relação aos países comunistas, em que os governantes não acreditam em Deus, são ditadores, são cruéis? Mesmo assim, todos eles foram constituídos por Deus. Sabe por quê? Porque cada povo tem um governo que merece. Estudar o costume do povo, você vai chegar à conclusão que realmente cada povo ele tem um governo que merece. E Deus, sabedor disso tudo, através da sua onisciência, ele permite um governo de acordo com o seu povo. E veja bem que quando Paulo escreveu essa carta aqui, ele estava finalizando a sua última viagem missionária, ou seja, a terceira viagem missionária. Ele estava voltando para Jerusalém, ele desejava ir para Roma, ele escreve essa carta e depois ele vai para Jerusalém e logo em seguida ele é enviado para Roma, para a capital do império. Ele escreveu essa carta no ano 57, 58 provavelmente, já no finalzinho aí da terceira viagem. E ele escreve justamente para a capital do império. O império romano era um império cruel, era um império duro, era um império que ele permaneceu aí por aproximadamente 500 anos e a maioria dos imperadores, eles eram cruéis. Mas mesmo assim, Paulo, ele diz aqui que toda autoridade, os governantes, eles foram constituídos por Deus. E ele também diz que Deus constituiu
esses governantes para colocar o que? Ordem na sociedade. Por dizer que aqueles que assim procedem, quer dizer, quando eu não me submeto às autoridades e quando eu rebelo contra as autoridades, os que tais assim procedem, eles vão trazer condenação sobre si mesmos. Pois ele diz, olha, os governantes, eles não devem ser temidos. Você não deve ter medo das autoridades. A não ser, então, uma exceção é o seguinte, aqueles que estão praticando o mal. Se alguém pratica o mal, aí sim, você deve temer. Então você quer ficar livre do medo das autoridades? Pratique o bem. E ela vai o quê? Te elogiar, ela que diz que enaltecerá. Ou seja, ela vai, você vai ter o reconhecimento, você vai ter aqui a aprovação das autoridades que você é um cidadão de bem. Então, primeiro aqui, devemos obedecer às autoridades por causa do castigo. Primeiro foi estabelecido por Deus, depois é por causa do castigo. Se eu não obedecer às autoridades, automaticamente o castigo virá sobre mim por parte das autoridades. E agora, aqui na segunda divisão deste capítulo, ele vai falar sobre o quê? Por causa da consciência. Ele diz, pois é serva de Deus, então as autoridades, ela é serva de Deus, ela está a serviço de Deus para o seu bem, para o nosso bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. Paulo diz aqui a espada, porque no período que ele escreveu a carta, os soldados, a arma que eles tinham, o quê? Era a espada. Hoje, se Paulo fosse escrever uma carta, hoje ele usaria a palavra revólver, metralhadora e assim por diante. Mas naquela época os soldados usavam espada. Então eles não trazem a espada sem motivo. Eles não portam, eles não carregam a espada sem motivo. Mas, ou melhor, é serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Então ela é serva de Deus, ela está a serviço de Deus e ela é um agente da justiça para o quê? Para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição. Olha, eu não devo obedecer às autoridades pelo devido simples fato de ser punido pela lei. Não, mas também por causa da questão da consciência. Então eu também devo me submeter às autoridades por causa da minha consciência. E aqui ele fala, é uma palavra grega, synedesin, que é consciência moral, que todos nós temos essa consciência moral, ela foi colocada por Deus dentro de nós. Todos os homens, quando eles praticam o mal, eles sabem muito bem que estão transgredindo uma lei moral colocada por Deus dentro dos seus corações. Vocês podem ver que muito antes de Moisés ter escrito a lei que foi dada por Deus, na Babilônia, Hammurabi, ele tinha escrito 282 códigos e esses códigos foram dados por Hammurabi, esse rei que governou ali na região da Mesopotâmia, justamente para o bom andamento de uma sociedade. Ele disse que para que a sociedade fosse justa e pudesse ter ordem nessa sociedade, ele escreveu 282 códigos. Então vocês podem ver que muito antes de ter a palavra de Deus, a lei dada por Deus, já existia o quê? Essa consciência moral, porque ela foi dada por Deus, isso foi passado de geração a geração. A partir do versículo 6 até o 10, aí por causa do amor. Então ele começa, ó. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Olha, vocês são pagadores de impostos, por quê?
para manter os governantes no poder. O Estado, ele não tem renda própria. Quem é que mantém a polícia, o governo, e essas pessoas que cuidam da sociedade? Somos nós. Nós que pagamos impostos e, através das nossas contribuições, nós mantemos o governo e todas as autoridades. E essas autoridades é que colocam ordem na sociedade. Então, por isso que ele fala, por isso vocês paguem impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas ao trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Então, deem a cada um o que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é um imposto, pague o imposto. Se é um tributo, pague o tributo. Se é temor, temor. E se você tem que dar honra, dê honra também. Por isso que Jesus diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, você tem que dar o que é devido para o governo de César e também você tem que dar o que é devido ao que é de Deus. Então, cada um vai receber a sua parte, pois é a sociedade que mantém os governantes e que também mantém a casa de Deus. Não devam nada a ninguém. Então não tem que ficar devendo nada a ninguém. Tem que pagar os impostos, os tributos, dar temor, ter temor, dar honra. E eu não tenho que ficar devendo nada a ninguém, a não ser o quê? O amor. E esse amor é uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Então a única coisa que eu tenho que ficar devendo para os outros, que eu tenho que pagar os outros, é o amor. Que quando eu dou amor, o que acontece? Eu estou cumprindo toda a lei. Se toda a sociedade fosse regida pelo amor, com certeza não seria necessário a polícia nos dias atuais e até mesmo nos dias de Paulo. Pois estes mandamentos, aí diz aqui no versículo 9, pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento de toda a lei. Veja aqui que Paulo ele colocou aqui alguns dos mandamentos com relação ao nosso próximo, que é matar. Ele começa aí ele começa com não adulterarás, preservação da família. Depois ele não matarás, preservação da vida. Depois não furtarás, preservação da propriedade. E não cobiçarás, que com certeza resume todos os demais, porque quando eu não cobiço, eu não mato, eu não adultero e eu não furto. E ele diz aqui, qualquer outro mandamento, todos se resumem neste, que é o quê? Ame o seu próximo como a si mesmo. Porque quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, com certeza eu não farei algo que prejudique o meu próximo. E ele diz aqui que o amor é o cumprimento de toda a lei. Por isso que do versículo 6 ao versículo 10, temos que obedecer às autoridades por causa do amor. E agora do versículo 11 ao 14, eu tenho que obedecer às autoridades por causa de Cristo. O 11 começa assim: façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Claro que é do tempo de Paulo. E também trazendo para o contexto atual, para o tempo que nós estamos vivendo. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a salvação está mais próxima do que cremos. A noite está acabando e logo o dia vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas. O que é obras das trevas? Aquilo que eu pratico de mal, aquilo que eu transgrido. E quando eu transgrido as leis impostas pelas autoridades e também as leis colocadas por Deus. Isso são o quê? São obras das trevas. E revistam-nos da armadura da luz. Eles comportemos com decência, como quem agem à luz do dia, não em orgias. Ele está dizendo aqui orgias,
A orgia aqui, quando Paulo diz aqui, é uma palavra grega que quer dizer festa em honra ao deus Baco, era o deus do vinho. E vocês podem ver que quando tem essas festas com muito vinho, com muita bebida alcoólica, as pessoas bebem, eles pegam seus carros, trafegam pelas ruas da cidade em alta velocidade, cometendo todo tipo de imprudência contra as leis de trânsito. Por isso que talvez na época de Paulo acontecia a mesma coisa. Naquela época não tinha veículos, mas tinham outras formas das pessoas se embebedarem e automaticamente transgredirem as leis que eram impostas para o bom andamento de uma sociedade. Por isso que ele fala aqui, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual. Aqui a imoralidade sexual, ele está falando de prostituição, e as pessoas se prostituíam. Depravação e depravação, não em desavença. Olha o que Paulo diz aqui, a desavença também é algo cometido contra uma sociedade e depois contra Deus, ou vice-versa, contra Deus e contra a sociedade. E inveja, ao contrário. Ao contrário. Não pratiquem essas coisas que Paulo citou aqui anteriormente. Não pratiquem. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo. Então eu tenho que obedecer por causa de Jesus. Eu tenho que me revestir de Cristo. Quando eu me revisto de Cristo, com certeza, eu não vou praticar os atos que Paulo relacionou aqui no versículo anterior. E que todos estes delitos, eles são contra a pessoa de Deus e também contra a sociedade a qual eu estou inserido. Revistam-se de Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Premeditando, não fico premeditando aqui, eu fico pensando antes, eu fico imaginando a maneira de como eu vou satisfazer os desejos da minha carne. Os desejos da minha carne estão aí em cima, que é o quê? Orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, desavença e inveja. Então eu tenho que revestir de Cristo. Quando eu me revisto de Cristo, com certeza eu não vou praticar estes atos. E aí sim, nós teremos uma sociedade justa, uma sociedade que será ordeira e que as autoridades não terão muito trabalho com relação a esta sociedade a qual nós estamos inseridos. Que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo, quando eu estarei expondo o capítulo 14 da carta de Paulo aos Romanos. Até lá!